Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Basta ir ao dicionário e conferir. Domicílio, habitação, casa de residência, localidade onde se tem a residência. Sendo assim, o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas, condena a extensão do conceito de domicílio para fins da posse de arma para toda a extensão da propriedade rural. Não é uma política adequada de segurança e, segundo ele, fragiliza a segurança jurídica para a atuação do policial. Ainda, segundo ele, se o conceito de domicílio for estendido para toda a propriedade rural, a consequência prática será a posse indiscriminada de armas de fogo no território rural. E olha que ele acha que todo cidadão deve ter o direito a possuir uma arma, porque ele entende que é um direito constitucional, o direito à propriedade. Vamos conversar agora com o próprio deputado subtenente Gonzaga para explicar melhor essa questão. Deputado, parece haver aí um problema, vamos dizer assim, semântico, né? Precisaria definir com mais clareza o que o legislador está tratando como sendo o domicílio. Porque esse conceito ele pode ser tão extenso, a gente diz assim, fulano de tal é domiciliado no município tal de Minas Gerais. Aí o município todo é o domicílio. Mas aí no dicionário diz que o domicílio é onde você tem a sua residência. Então estaria circunscrito, nesse caso, o uso da arma à residência, à casa. Por exemplo, numa fazenda, a casa da fazenda. Ou eu estou errado? Eu acho que não há equívoco no legislador, não. Quem defende esse projeto e quem defende esse novo conceito, ele está querendo exatamente a possibilidade da posse de arma em qualquer espaço da propriedade rural. Então, não acho que não é equívoco, não. Eu acho que o equívoco é estratégico, não do texto, não da leitura, da percepção do alcance do texto. Eu acho que é um equívoco na política de segurança pública. Olha, Paulo, nesses 4 anos que a gente vem debatendo a questão de armas aqui, nem os maiores armamentistas, vamos dizer assim, aqui da Câmara, eu nunca vi nenhum deles defender a liberação indiscriminada de porte de arma. Porque a posse, a legislação já garante, o artigo 5º, né, que foi alterado agora, ele já garante a posse para todo cidadão brasileiro acima de 25 anos, que não tem antecedentes criminais, no domicílio ou local de trabalho. E o conceito de domicílio é o interior da residência e do trabalho. Parece chovendo molhado, mas é bom explicar para o telespectador mais uma vez. Posse é a possibilidade de você ter uma arma, comprar uma arma. Porte é o direito de você andar com ela por aí. Com ela por aí. Então, a posse já existe para o domicílio e para o local de trabalho. O que se pretende com essa lei? Por isso que eu digo que, na minha visão, não tem equívoco na interpretação do texto. O objetivo é esse mesmo, é permitir que o residente na área rural, seja ele proprietário ou não, que ele possa ter a posse, por consequência, o porte. Porque se você vai sair do interior da sua residência com a sua arma, você vai estar carregando essa arma, portanto, caracterizado do ponto de vista prático, o porte. Né? E com um agravante, é que não há restrição para o tipo de arma. Pode ser de cano longo, pode ser de cano curto. Né? Então, a minha preocupação é com a segurança pública. Primeiro, que é uma mudança radical. Nós estamos saindo de uma restrição, eu diria, muito grande, mas bem definida, bem delimitada, para uma permissão que é o extremo. Seria quase que uma permissividade. Exatamente, porque assim, você é um proprietário rural. Você pode ter uma propriedade de 1 hectare de terra. Né? Vamos pegar o entorno aqui do Distrito Federal, os proprietários de terra que produzem, por exemplo, hortaliças, ninguém é latifundiário. Você tem várias pessoas com pequenas propriedades, de 1 hectare, 2 hectares, produzindo. Essa é a extensão da propriedade dele. Então, ele pode estar nessa propriedade. Ele necessariamente, às vezes, nem mora dentro desse terreno, às vezes tem um terreno só para produzir. Mas ele tem que deslocar. Então,
Mas você vai ter um outro proprietário que é um latifundiário, que tem uma extensão de quilômetros de terra da propriedade dele. Quem é que conhece esse limite? É só o próprio proprietário e o seu vizinho. O Estado não tem como identificar esse limite para fiscalizar o cumprimento da legislação, se ele está ou não dentro dos limites que a lei estabeleceu, que é o limite da propriedade da residência dele. Então, a consequência prática foi, esse texto aqui, permitir a posse de arma, ainda que o conceito da lei seja posse, mas ele está permitindo posse, o porte. No porte. O porte. Porque se ele está andando, ele vai estar andando com ela em algum lugar, na mão, na cintura. Então, está caracterizado o porte. Então, eu acho que é um equívoco para a segurança pública, porque nós estamos, de fato, armando toda a população rural, permitindo armar toda a população rural, risco, né? com uma legislação que hoje já permite a compra de 6 armas e que o texto que está sendo reformulado amplia, inclusive, essa possibilidade. A legislação, os decretos, a nova legislação que o Bolsonaro vem defendendo, amplia, inclusive, o tipo de arma de uso permitido. Então, se é de uso permitido, eu posso adquirir, eu posso estar com ela na zona rural. Então, você conhece bem o interior do Brasil. Você tem, como eu disse, grandes latifúndios, onde você pode até ter um controle de quem está ali dentro, mas você tem área... Exatamente, você tem área altamente, densamente povoada, né? Algumas regiões do Brasil, e eu cito a minha região, lá do leste de Minas Gerais, mas do sul de Minas, a cada 500 metros você encontra uma casa, encontra uma residência. E que é impossível você, enquanto Estado, definir, identificar qual que é o limite dessa propriedade. Você tem, numa zona rural, você tem uma escolinha, você tem um campo de futebol, você tem um boteco. Então, agora, deputado, do ponto de vista prático, o que o senhor sugeriria para resolver esse impasse, ou digamos assim, essa dificuldade de definição do espaço onde a pessoa, o proprietário rural, o empregado da fazenda pode usar uma arma? Eu acho que você teria que flexibilizar um pouco o conceito de domicílio, mas apenas para a adjacência da residência, certo? Porque o conceito hoje está muito fechado também, é o interior da residência. Então o sujeito vem e fala assim, não, eu tenho que ampliar esse conceito, porque se eu tiver com ela no terreiro, eu estou errado. Já está fora da lei. Está fora da lei. Então, acho que o ideal seria, de fato, você ampliar um pouco o conceito para considerar a adjacência. Adjacência é um termo que se reconhece esse espaço, né? Você tem uma propriedade rural, de repente você tem no terreiro, por exemplo, a minha região que é produtora de café. Todo mundo tem um terreiro de secar café, tem uma máquina de secar café, tem um paiol, uma tula onde guarda o café. Ali é o espaço dele proteger. Então, é só flexibilizar um pouquinho esse espaço no interior, nas adjacências. Pode até definir um limite, tantos metros a partir da parede da casa. Pode. Chutando aqui, né? Mas, enfim, mas realmente isso aqui, a nossa preocupação primeiro, é uma mudança muito drástica para experimentar na prática. Tá certo? Tinha que ser uma coisa mais gradativa. Porque quem defende isso, de um lado diz, olha, a arma não mata, a arma protege. Alguns vão dizer assim, não, nós usamos essa arma porque nós usamos de nos proteger do javali. É uma realidade. Se nós temos um problema do javali, do javaporco, que é real, que é um animal que está amedrontando realmente o sul do país, outras regiões do país, realmente, mas tem que ter uma política de abate desses animais. Nós não podemos pegar o javali do sul do país e justificar armar o território nacional. No espaço onde tem onça, provavelmente é um espaço das onças. Depois né? de se subscrever, onde existe o problema. É diferente de você falar do javali, do javaporco, que é um cruzamento do porco com javali, que resultou realmente num animal feroz, predador e realmente destrói. Ah, eu tenho que tomar conta do meu curral, das minhas ovelhas, das minhas vacas, tá certo? Olha, realmente nesse sentido, a gente flexibilizar um pouco. Mas entendemos que da forma que ficou, é impossível o Estado conseguir identificar essa propriedade para cumprir a lei. Deputado, já estouramos o tempo, mas eu queria saber do senhor só o seguinte. Em que pé está o projeto nesse momento? Só para o telespectador poder acompanhar. Está aguardando a sanção do presidente da República. Já foi aprovado, o projeto veio do Senado e já foi aprovado na Câmara, está aguardando a sanção. Então, uma mudança dessa teria que ser feita a partir de nova legislação a ser aprovada pelo Congresso. E vamos enfrentar no plenário a discussão de outro projeto, que é aquele que o Bolsonaro encaminhou,
que já está também pronto para pauta no plenário, que aí discute outros aspectos da ampliação da posse e porte de armas. Por emenda já poderia, por exemplo, encaminhar alguma coisa no sentido dessa sugestão que o senhor faz. Poderia, mas não é essa a estratégia do plenário hoje, né? Os defensores entendem que ter votado isso anteriormente facilita, inclusive, a aprovação do segundo projeto. Bom, deputado subtenente Gonzaga, muito obrigado pela sua participação. A gente continua acompanhando esse tema que é de interesse nacional, é claro. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.